isso daí. Vamos ver se está gravando. Primeira questão, gente, questão de ordem com vocês, né? Vamos lá. Estou abrindo aqui o nosso plano de aulas, né? Eu deveria fazer 3 aulas aqui sobre Hannah Arendt com vocês. Deixa eu ver, o nosso último encontro foi falando dos aspectos gerais da obra de Hannah Arendt, né? No dia 6. No dia 6, né? Nossa aula de segunda-feira passada. E aí nós deveríamos fazer mais 2 aulas sobre Hannah Arendt, mas nós não temos essas 2 aulas exatamente as 2 aulas que eu me licenciei, né? Então nós vamos fazer hoje uma aula sobre Hannah Arendt, vamos falar sobre a polis e a família. Ao mesmo tempo estou deixando para vocês um artigo no Canvas, está aí no Canvas, um artigo que se chama A Relação entre o Público e o Privado, em Hannah Arendt, um texto de uma pesquisadora chamada Soraya Vieira, e é um texto que vai esclarecer muito, facilitar muito a nossa compreensão do texto de Arendt, tá? Então, recomendo vivamente que vocês leiam esse texto. Recomendo vivamente que vocês leiam o texto da condição humana, que foi colocado para vocês já há algum tempo no Canvas. Relembro, o que é para ler da Hannah Arendt, gente? Por que eu estou fazendo? O que é para ler da Hannah Arendt? Lá no arquivo que vocês têm, é para ler o animal social, o homem, o animal social ou político, a polis e a família, a esfera do comum, a esfera do privado. 4 subcapítulos que é para ler dentro desse capítulo 2. Repito, o homem, animal social e político, a polis e a família, a esfera do comum, a esfera do privado. Então, esses 4 textos que vocês precisam ler, juntamente com esse artigo que eu deixei hoje para vocês. Por que vocês vão fazer isso? Porque nós estamos diminuindo aí a quantidade de aulas que a gente tem sobre Arendt. Nós vamos ter uma aula hoje, né, dia 13. Na aula que vem, dia 14, amanhã, é a aula que foi reservada para nós, de acordo com o nosso cronograma, para a discussão sobre o trabalho e para o estudo da prova, porque na segunda-feira nós temos prova. Então, na próxima segunda-feira, nós temos uma prova sobre Hannah Arendt, nossa primeira prova, tá? Ou seja, eu vou dar uma aula sobre Hannah Arendt e vocês vão ter que fazer vocês mesmos a leitura do texto de Hannah Arendt, claro, né? Vocês vão ter que desenvolver a compreensão de vocês com as chaves de leituras que eu pude trazer até aqui e que eu vou dar ainda hoje com a nossa aula de hoje. Portanto, temos o nosso encontro de hoje para discutir um texto de Arendt, que é A Polis e a Família, onde eu vou tentar fazer uma aula mais abrangente sobre alguns conceitos mais gerais, também de público e de privado. Amanhã nós não teremos o nosso encontro no Teams. Amanhã é para vocês fazerem um encontro para a produção do trabalho e, obviamente, né, para fazer a leitura do texto que vocês precisam para fazer a prova na segunda-feira. Então, amanhã nós não temos encontro no Teams. Na segunda-feira é prova. A prova vai ser feita pelo Canvas. Também não teremos encontro no Teams, porque vai aparecer para você no seu Canvas as condições para fazer a prova, correto? Vocês já fizeram provas. Aqui não é primeiro período, não é isso? Não é primeiro período. Então, vocês sabem que pelo Canvas você vai ter um momento que a prova vai chegar para você, que é exatamente às 20h50, e você realizará a prova até às 22h30, na segunda-feira, dia 20. Tá claro isso dos nossos próximos 2 compromissos, gente? Professor, está claro. Eu poderia pedir só para você repetir novamente, por favor, os textos, os títulos a ser lidos da Hannah Arendt, por favor. Tá, então, os textos são os textos que já estão no nosso cronograma, viu, gente? Já foram avisados antecipadamente. E que são. Tá escrito lá, né? Está escrito lá, não, mas eu te Não, falo aqui, beleza. só para a gente saber que a gente não está fazendo nenhuma mudança Tá. do cronograma, né? O Uhum. texto é a polis e a família. Desculpa, vou na ordem. O homem, animal social ou político, a polis e a família, a esfera do comum e a esfera privada, né? Peraí. Um homem, animal social político. Isso. O outro, a polis e a família. Polis e a família. O outro, a esfera do comum. Sim.
e o outro a esfera privada. Obrigada. Né? Vai aparecer o título desse, eu não estou falando o título exatamente, mas é bem similar a isso daí. Tá bom. E aí, então, a gente fica sem esse encontro de amanhã, mas a gente não tem um encontro. O encontro de amanhã é para que vocês façam a produção do trabalho e aproveitem para se preparar para a prova de segunda-feira. Ok? Então, amanhã não teremos encontro no Teams. Segunda-feira é prova, não teremos encontro no Teams. Isso eu precisava dizer para vocês. E a gente segue hoje pensando ainda com Hannah Arendt sobre questões da pólice da família, dessa diferença entre mundo privado e mundo público que a Hannah Arendt coloca. Vamos tentar falar disso aqui. Ai, gente, cadê o texto? Acho que vai ser isso daqui. Estou compartilhando uma tela? Pois não? Tá sim. É só uma dúvida em relação à prova, para a questão de preparação mesmo, será aberta em questão de discussão ou questões fechadas mesmo? Então, vou colocar questões de múltipla escolha. É a Sara que está falando comigo? Isso. Então, Sara, vamos fazer uma prova, pretendo fazê-la, né? Por questões de múltipla escolha, pelo volume de alunos que eu tenho esse semestre e tal. Geralmente eu gosto das provas abertas, mais discursivas, mas isso vai complicar um pouquinho para eu fazer a correção das provas. Então, eu acho que esse semestre eu vou utilizar, eu vou estar utilizando, né, provas de questões com questões fechadas, né? Professor, você se importaria de explicar novamente essa questão do trabalho em grupo? Então, o trabalho em grupo, eu criei um documento que está aí no Canvas, né, que são as instruções para o trabalho. A ideia é que vocês se dividam em grupo, se organizem em grupos de no máximo 6 pessoas, tá? Cada grupo vai escolher um desses textos para trabalhar. Quais um desses textos, professor? Do capítulo 2 da Hannah Arendt, esses textos que eu falei. O homem, animal, social e político, a polis e a família, a esfera privada, a esfera do comum, né? Então, cada grupo vai escolher um desses textos e vai fazer uma resenha, né? Vai explicar esses textos aí em 3, 4 laudas, explicando esse texto, fazendo um trabalho coletivo, né? Em uma espécie de resenha, fazendo uma análise crítica dos textos. É isso que é para fazer. E esse texto vai ser, vocês vão subir esse texto no Canvas, né? E eu vou corrigir esse texto com uma nota coletiva. Acho que é isso, basicamente. Não, tá ótimo, obrigado. Então, não, se você ainda não tem um grupo, não deixa de GS, que está falando comigo, eu não sei quem é o GS, deixa eu ver aqui, Gabriel, beleza, o Gabriel. Então, se você ainda não tem um grupo, organize um grupo. Amanhã é um dia para vocês, no horário de aula, então, é para vocês se organizarem. Façam, gente, chamadas coletivas aqui dos grupos no Teams. Vocês podem fazer isso, né? Façam aqui uma aula, um encontro, uma reunião, só com os membros do seu grupo e discutam como é que vocês vão fazer o trabalho, como é que vocês vão fazer a redação. Alguém vai ficar responsável pela redação, o outro vai ficar responsável por fazer tópicos, por trazer ilustração, ou por trazer um artigo para ajudar na compreensão. Alguém vai pesquisar artigos. Então, organizem-se. Amanhã é o dia para vocês se organizarem e fazer esse trabalho. E, ao mesmo tempo, é a oportunidade de vocês estarem diante do texto, escolherem um texto que vocês vão trabalhar, tá? Escolherem um texto que vocês vão trabalhar. E, ao mesmo tempo, vocês estão estudando para a prova, que tem a prova segunda-feira. Então, não deixem de fazer esses encontros amanhã, não. Tá? É uma colher de chá, mas é uma colher de chá para que vocês trabalhem com toda tranquilidade, com todo o tempo, para se organizarem para o trabalho. Professor, qual que é o Oi. limite mínimo e máximo de integrantes do grupo? Eu estou pedindo o máximo de 6 pessoas, né? Pode ser, aí mínimo não tem não, né? Mas vamos pensar um mínimo de 3, né? Um mínimo de 3. Ok, obrigado. Eu não lembro quantos alunos são nessa turma aqui, acho que 30 e poucos. 1788.
Só um instante, gente. Somos 35 alunos nessa sala, né? Dá para fazer 7 grupos de 5. Claro que não precisa ser 5 desse jeito, né? Podem ser 6, como eu disse, né? Vamos lá, gente. Olha, eu estou compartilhando aí uma tela com vocês, tá? Deixa eu tirar isso daqui. Não sei se está muito escuro aqui minha imagem hoje. Vamos lá, a gente vai seguir falando de Hannah Arendt. Nosso último encontro, me deixe ver, nós falamos de aspectos gerais da obra, né? Essa turma de administração. Então, hoje a gente fala sobre hipólise e família, um pouquinho sobre as relações privado e público, né? Hannah Arendt está fazendo para a gente uma análise, né, do mundo político. Hannah Arendt escreveu essa obra em 1958, muito preocupado com o mundo político. E ela foi buscar exemplos de o que ela pode chamar de sociedade política. Ela foi buscar exemplos no pensamento grego, tá? No pensamento grego. E no pensamento grego, ela encontrou uma linha divisória muito clara entre o que é o espaço da polis, que é um espaço público, e o que é o espaço privado, o espaço do lar, a esfera da família. Então, esfera da família, esfera pública. São dois institutos, duas esferas distintas que a Hannah Arendt vai desenhando para a gente, né? A gente vai ver no decorrer dessa aula de hoje, e que tem dinâmicas distintas de funcionalidade, tá? Então vamos lá. Hannah Arendt vai começar a sustentar que havia uma separação evidente para o pensamento grego entre o mundo privado e o mundo público. E essa separação, ela é uma separação... Só um momento, deixa eu fechar uma janela, gente. Porque esses motoqueiros passam aqui, são assim, vida louca demais, né? Por conta desses caras. Só um segundo. Fechar as janelas não resolve muito, não, mas diminui um pouco dessa contaminação de som externo da rua para cá. Eu moro assim num prédio bem no segundo andar, então a rua faz bastante barulho aqui. Mas eu tenho tido sorte, né? A gente tem tido sorte, as aulas não têm sido muito atrapalhadas por causa disso, não. Então não posso reclamar tanto, né? Mas vamos lá, voltando. Hannah Arendt vai fazer essa distinção, vai encontrar essa distinção entre espaço público e privado, de modo que essa distinção ela é super importante para o bom funcionamento disso que é o espaço público, né? Do que é o mundo da polis, o mundo da cidade. Então, vamos fazer uma questão aqui. Quando eu estou falando em espaço público, eu estou também falando de polis, né? Estou falando de esfera pública, né? Público, polis é cidade, não é isso, gente? Então, estou falando de público, estou falando de polis, né? Por um lado. Por outro lado, quando eu falo de família, de lar, eu estou falando de esfera privada. Então, duas esferas distintas, né? Do lar, da família, que é a privada, né? E é o espaço público da polis, né? Que é público, esfera pública da polis, né? Polis, cidade. E aí o que a Hannah Arendt vai dizer para a gente é que há uma distinção, né? Eu vou lendo aqui alguns trechos da Hannah Arendt que eu julgar necessário, né? Para nos ajudar na discussão. Mas ela vai dividir a esfera
vai encontrar na esfera privada e na esfera pública características que são diferentes, né? Na esfera privada, a esfera da família, é uma esfera que você tem uma dimensão do trabalho, a dimensão da necessidade. A esfera do lar, portanto, é a esfera da necessidade. Qual a necessidade? As necessidades vitais, onde o animal laborans, né? Essa primeira instância da condição humana, né, que nós falamos na outra aula, o animal laborans vai se realizar. É onde ele vai nascer, é onde ele vai comer, é onde ele vai dormir, né? É onde ele vai trabalhar, satisfazer as suas necessidades físicas, materiais, é onde ele vai conseguir o trabalho para a sua sustentação dos seus prazeres, dos seus delírios de consumo, etc. Então, a esfera da família é uma esfera das necessidades, muito própria das necessidades. É no lugar da família que permanecem os interesses pessoais, onde o ser humano vai defender e buscar lutar pelos seus interesses, defender os seus interesses. A esfera da família, a esfera privada ou da família, ela é marcada pela desigualdade. Ela é marcada pela desigualdade. Ela é tida como um espaço pré-político. Ou seja, é um espaço que não é político. Em que sentido? No sentido de que a esfera privada, a esfera da família, né, a esfera do lar, ela é tida como lugar da desigualdade, no sentido de que os membros que participam dessa sociedade do lar, dessa sociedade chamada família, não têm as mesmas condições de discurso. Geralmente, nesses espaços, espaço da família, os discursos são hierárquicos. Você tem uma figura que fala e figuras que ouvem. Você tem uma figura que comanda e várias figuras que são comandados. Portanto, a esfera privada, ela é pré-política nesse sentido, porque político para Hannah Arendt, como nós já dissemos aqui, quer dizer igualdade. E na relação da família, é uma relação social, não necessariamente uma relação de igualdade, porque os discursos são diferentes. É um lugar onde reina a conversa, as pessoas conversam, mas elas não necessariamente dialogam, né? Não há uma dialética, não há um igual valor dos discursos. Os discursos têm valores distintos. O discurso do pai tem um valor distinto do discurso do filho. O discurso do pai tem um valor distinto do discurso do empregado, né? A mesma coisa vale se a gente pensar, meus amigos administradores, no mundo da empresa, da administração, né? Então você tem o discurso do CEO da empresa, ele tem uma validade diferente do discurso dos acionistas, ou do gerente de pátio, né? ou do gerente de RH, e por aí vai. Né? A gente encontra, portanto, discursos diferenciados. Nesse sentido é que esses espaços são considerados espaços pré-políticos. E há, para Hannah Arendt, nesse sentido, uma espécie de violência nesse espaço. O espaço privado, ele é caracterizado por uma espécie de violência. Qual a violência? A violência da desigualdade do valor de discursos. Então, isso caracteriza a vida privada. A vida privada é um espaço de uma violência, né? É um espaço da diferença dos discursos, é um espaço de comando, né? De que um comanda e outros são comandados. Por outro lado, a esfera pública é a esfera da polis, né? A esfera da liberdade, a esfera onde os indivíduos atuam em um espaço que é comum a todos eles, porque todos eles são iguais e gozam das mesmas capacidades, da mesma potência de discurso, do mesmo poder. O que Hannah Arendt quer dizer, portanto, isso vai ficando mais claro no decorrer da aula, é que o espaço público não vai tolerar certas mesquinharias ou não vai tolerar abusos de poder ou não vai tolerar discursos desiguais, não vai tolerar comandos ou sobreposição de vozes. O espaço da cidade é o espaço onde cada um deixou o seu lugar privado e foi para um lugar comum, público. Nesse lugar comum, todos são iguais. Isso que a gente vai compreender, que a gente deve manter aqui em foco para a compreensão do que é a vida pública e do que é a vida privada, né? Hannah Arendt vai nos dizer algo assim: o
que nos interessa nesse contexto é a extraordinária dificuldade com que, devido a esse desdobramento, compreendemos a divisão decisiva entre os domínios públicos e privado, entre a esfera da polis e a esfera do lar. Ó, divisão decisiva entre os domínios públicos, tá vendo? Uma divisão entre o domínio público e o domínio privado, entre a esfera da polis e a esfera do lar. Polis, lar, né? Da família. E, finalmente, entre as atividades relativas ao mundo comum e aquelas relativas à manutenção da vida. Divisão essa na qual se baseava todo o antigo pensamento político, que havia como axiomática e evidente por si mesma, né? Portanto, essa divisão era fundamental para Hannah Arendt, era fundamental para o mundo grego, para as primeiras sociedades gregas, que separavam a sociedade dessa maneira, né? O seu espaço público e o seu espaço privado. O espaço privado como espaço de interesse comum, ou seja, um espaço onde não é para trazer os seus interesses privados. Os seus interesses privados, meu amigo, você precisa saná-los no espaço privado do seu lar. Se você quer trabalhar mais, ganhar mais, etc., resolva esse problema no lar. O espaço público é para cuidar da coisa pública, do bem público. Não é para enriquecimento, não é para saciar desejos, não é para saciar vontades. Existem coisas que não devem penetrar o público, não devem se tornar públicas. Existem coisas que devem ficar na dimensão do privado, né? O problema é que houve uma tradução da expressão o homem animal político, dita por Aristóteles. Aristóteles havia dito, né, em uma de suas obras, o homem é o zoon politikon, é o animal político. Essa expressão de Aristóteles, o homem como animal político, foi compreendida como animal social. No latim, né, ficou animal socialis, né? E isso para Hannah Arendt foi um problema, porque social, todos os animais são, né? Os cães também são sociais. O homem, mais do que social, ele é político. É como se o homem tivesse recebido, além da sua vida biológica, uma vida política. Porque o homem se relaciona com o outro, desenvolve a política, desenvolve a moral, né? Desenvolve uma ética. Essa relação do homem com o outro homem, que reconhece a alteridade, reconhece o outro como diferente, se espelha no outro, participa da vida com o outro, se junta com o outro para requerer direitos, para reivindicar direitos. Essa é uma esfera política. E a tradução do homem como animal social, ela não dá conta de atender essa qualidade do homem como animal político. Ser um animal político é diferente de ser um animal social. E nesse sentido, está claro isso, gente, né? E nesse sentido, né, a sociedade, né, foi vista como uma sociedade política. Olha, o mundo político, que como nós vimos para os antigos, é separado do mundo privado, começou a ser visto como uma sociedade política, uma sociedade de homens, e uma sociedade apenas como um encontro, um grupo, um coletivo de homens, né? E a sociedade perdeu a sua dimensão política. A sociedade que nós temos hoje, né, o que a Hannah Arendt vai dizer, é que ela perdeu a sua distinção política, no sentido de ter os indivíduos, os homens, todos iguais uns aos outros. A maneira, a forma com a qual se tem uma família, qual é a forma da família? A forma da família é a forma do privado, né? Que é a forma hierárquica, é a forma da violência, é a forma do pré-político. Ao conceber o homem como animal social, né, essa sociedade que é a família, porque a família é social, a família não é política, né? Para a família ser política, deveria haver uma igualdade entre as vozes, e não há uma igualdade entre as vozes na família. Há uma distinção de poder das vozes, né? Então, a família é social, mas não é política. Essa característica da família começou a tomar conta do mundo público. O mundo público começou a ser
cada vez mais parecidos com uma sociedade, como uma grande família, né? De maneira que era preciso gerenciar as necessidades desses indivíduos, né? Vamos lendo aqui, né? A Hannah Arendt. O que a Hannah Arendt está tentando dizer é que as fronteiras entre o público e o privado começaram a ser apagadas, né? A partir da modernidade, né? Ou antes, né? Mas para o mundo grego, se a gente tinha um mundo privado, um mundo público, um abismo que separava essas duas esferas, esse abismo começou a ser apagado, né? E essas duas esferas, público e privado, começaram a se misturar. E começou a bagunçar muito o que é que a gente entende por público, o que é privado. Interesses privados, começaram a participar da vida pública e isso foi transformando as relações. E aí a gente percebe que no mundo público, onde deveríamos ter discursos entre iguais, a gente começa a ter discursos que sobrepõem um ao outro, discursos mais poderosos, né? A gente vê o prefeito como o nosso pai, como aquele que regula, que deve cuidar da sociedade, como se nós fôssemos tutelados, como se nós fôssemos filhos, né? Como se nós não tivéssemos a mesma potência de voz, de discussão, de logos que ele, né? Ou seja, a gente vai sendo cada vez mais tutelado. O Estado e a vida pública fica parecendo com a mesma estrutura da família. Ora, a estrutura da família é pré-política, é uma estrutura da violência. O que ela está mostrando para a gente é que, de uma certa maneira, a nossa estrutura política atual ela é violenta no sentido de que ela não ouve os cidadãos, no sentido de que ela não ouve as pessoas, de que ela não dá voz às pessoas. É claro que falta a nós coragem para colocarmos a nossa voz, né, e nos fazermos presentes, né? Mas é porque a gente tem também essa estrutura política que se tornou uma estrutura muito próxima das estruturas privadas. E aí a gente vê político hoje dizendo, eu não sou político, né? Eu sou gerente, né? Eu sei fazer gestão, né? Ou seja, isso, para mim, quando eu ouço isso, eu fujo, né? Fujo dessa pessoa. É uma pessoa que está, Hannah Arendt fugiria mais ainda, né? Tratando o espaço político, que é o espaço da igualdade, exatamente com a mesma dinâmica do espaço da empresa, que visa lucro, que tem outros critérios, né, de relação com as pessoas, é uma relação hierárquica. Ora, uma relação empresarial não é uma relação política, é uma relação pré-política. Pode ser uma relação social, mas não é uma relação política, né, a rigor. Percebe? Então é isso que a Hannah Arendt, de uma certa maneira, vai denunciando, né? Ela vai dizer, em nosso entendimento, a linha divisória é inteiramente difusa, né? Começa a se apagar a linha divisória entre o público e o privado. Em nosso entendimento, a linha divisória é inteiramente difusa, porque vemos o corpo de povos e comunidades políticas como uma família, cujos assuntos diários devem ser zelados por uma gigantesca administração doméstica de âmbito nacional. O pensamento científico, que corresponde a esse desdobramento, já não é a ciência política, e sim a economia nacional, ou a economia social, ou ainda a Volkswirtschaft, né? Todas as quais indicam uma espécie de administração doméstica coletiva. O que chamamos de sociedade é o conjunto de famílias economicamente organizadas de modo a constituírem o facsímile, né, de uma única família sobre-humana. E sua forma política sua forma política de organização é denominada nação. Veja, é o que a gente vem dizendo, né? Como que a nossa sociedade foi ganhando características de uma família, como se fôssemos uma grande família, a nação, que deve ser cuidada, né, gerenciada, gerida pelo Bozo, né, por esse presidente horroroso, esse genocida que está aí, né, que Deus me livre de ser guiado por um sujeito como esse, né? Fica clara aqui a minha posição antifascista, né, em relação a esse sujeito horroroso. Mas muito bem, ou seja, a gente se posiciona como que tutelados por esse tipo de governo, né, que tutela, que cuida das pessoas como se fôssemos uma grande família, tá? E não é esse o objetivo, a rigor, do espaço político. O espaço político é para a colocação de pautas comuns, né, e de maneira que essas pautas possam ser colocadas por qualquer um de nós a pé de igualdade, em pé de igualdade.
ou seja, da mesma maneira, porque nossos direitos e deveres são os mesmos. Não somos constituídos no espaço público pelas nossas diferenças de propriedade, pelas nossas diferenças de posse, pelas nossas diferenças de riqueza ou pobreza, mas a partir do momento que habitamos o espaço público, somos tidos como iguais, né? É claro que existem situações que impedem que a gente vá para o espaço público. A gente vai ver isso mais à frente. Mas uma vez estando no espaço público, ora, a nossa capacidade é uma capacidade de igualdade. A nossa participação é uma participação igualitária. E não é isso que a gente assiste nas sociedades, né? Ficou difuso o limite entre o público e o privado. E a gente vê o interesse privado no mundo público, né? Eu vou para uma... Ou seja, o que aparece na sociedade, né? O que aparece publicamente, o que aparece no mundo. Mundo é tudo aquilo, gente, para a Hannah Arendt, mundo é tudo aquilo que a gente constrói, né? Que a gente elabora com as nossas mãos. Isso aqui, né? Essas coisas, esses objetos aqui que eu tenho, esse cabo USB aqui, isso é mundo, né? A moral é mundo, a nossa forma de fazer política é mundo, né? Essa aula de filosofia que a gente tem é mundo, é o que a gente produz, né? É a nossa forma de estar no mundo. A publicidade, a propaganda produz. A publicidade, por sua vez, ela vai gerando em nós, né? Como ela está no mundo, ela é pública, né? Ela está aqui, é algo que nós compartilhamos, ela vai dizendo para nós que tipo de gente nós devemos ser, né? E ela vai nos colocando cada vez mais no mundo do consumo, vai nos focando cada vez mais no mundo do trabalho. E no mundo do trabalho vamos ficando presos. E ficando presos no mundo do trabalho, não temos condições de participar da vida política. Não temos condições de participar da vida pública. É como se fôssemos escravos, né? No mundo grego, o escravo não participa da vida política. Ele não é considerado cidadão. Por quê? Porque ele está voltado para as suas ocupações. Ele está voltado para o mundo das necessidades. O mundo das necessidades é o mundo privado. Portanto, escravo, fique no mundo privado. Cuide das suas necessidades. Quando você tiver satisfeito as suas necessidades, aí sim você será livre. Livre para quê? Livre para estar na praça pública. Livre para dialogar com todos sobre a política. Percebem o conceito de liberdade, né? Então, nesse sentido, né, o Estado ele passa a gerir e administrar os interesses dos indivíduos, nesse sentido, né, de que a nossa sociedade ela vai perdendo seu caráter político, vai tendo um caráter meramente social, parecido com o caráter de família, né? O Estado passa a gerir e administrar os interesses dos indivíduos, né? Aqui, ó, dos indivíduos de modo paternal, né? Como uma família. Sociedade econômica. A ciência dá lugar à ciência econômica, né? Engraçado aqui, né, é que a palavra economia vem de oikos, né? Ela é formada por essa palavra aqui, oikos, né? Oikos quer dizer casa, quer dizer lar. A economia, portanto, a economia é a atividade de gerir os bens, gerir as próprias necessidades, né? Gerir financeiramente as próprias necessidades, pecuniariamente as próprias necessidades. A economia é própria do mundo privado. A economia vem de oikos, é algo do lar. E a economia, ela entrou para o mundo da política, ela entrou para o mundo social. E a grande discussão que a gente faz na nossa sociedade é sobre economia. Ora, economia é algo que é tão próprio do lar, que é tão próprio do mundo privado. É preciso que a gente resolvesse nossas questões econômicas antes de adentrarmos as questões públicas. É isso que a Hannah Arendt está dizendo, né? É isso que o mundo grego significava. Esse é o abismo. Vença as suas necessidades políticas para participar da vida pública. É preciso um certo sacrifício para ser político. É preciso ter coragem de sacrificar a própria vida, né? Ou você será escravo das suas vontades. Ou a gente pode ser escravos da vontade. Eu não tenho capacidade de pensar política, de pensar em economia, de pensar fome no mundo, né? O fim da fome no mundo, ou de pensar o fim da poluição do mundo, porque eu estou demasiadamente ocupado, escravizado em comprar isso, em comprar aquilo, em obter tal bem, em obter... Percebe?
É muito da nossa sociedade, é isso que nós somos hoje, né? Nós somos extremamente voltados para nós mesmos, para a realização das nossas necessidades, e nós esquecemos o público. O que nós esperamos é que o mundo público faça, é que o mundo público nos tutele, né? Vai guiando a economia, vai guiando o mundo de maneira que a gente possa realizar as nossas necessidades. Mas o espaço público, ele não tolera o interesse privado. É por isso que eles têm que ser espaços distintos. É por isso que tem que haver uma separação, é por isso que tem que haver um abismo, porque o público não interessa aquilo que é privado. Olha, aquilo que é privado, é importante ficar no espaço privado, no espaço da casa. Olha só como a coisa pública, a coisa privada, ela toma lugar, né, nas discussões da sociedade. A gente é invadido o tempo todo por uma série, por um mundo, né, por aparências do mundo que nos mostram o mundo. Xuxa teve filho, não sei o que do Big Brother aconteceu tal coisa, o jogador de futebol tal teve tal namorada. Essas discussões, elas são irrelevantes, né? Mas são essas discussões que estão postas no dia a dia do nosso mundo, né? Discussões extremamente irrelevantes. Ora, a Xuxa tem um problema, o problema é da Xuxa, ela que resolva, o Neymar, jogador de futebol, que resolva, o tocador de violão, de forró, de não sei o quê, que toca essas coisas horrorosas, diga-se de passagem, ele que resolva os seus problemas, né? Mas isso vem se tornando público, né? Isso vem aos nossos olhos, isso é tornado público, né? É colocado aos nossos olhos como se fosse de interesse comum. Mas isso, a rigor, não é de interesse comum, isso é de interesse privado. E aí a sociedade vai criando para a gente uma imagem de mundo como se essas coisas fossem importantes. Quando, na verdade, elas não são. E o debate no mundo público deveria ser outro. As pautas que ocupam a nossa sociedade deveriam ser outras pautas, e não essas pautas. A ecologia consegue trazer para a gente uma espécie de pauta importante, né? Quando a gente pensa em ecologia, aí a gente consegue pensar um bem comum, né? Olha, pensando em ecologia, estamos pensando no mundo, a preservação do mundo. De uma certa maneira, a ecologia nos faz ter uma consciência coletiva, né, universal. Percebem isso, gente? Está claro até aqui? Tá claro, professor. Beleza, Lucas. E aí, Ana Arte tentando configurar, né? E isso vai servir para a gente pensar se nós hoje somos livres, né? Se nós somos cidadãos livres ou se nós somos escravos do nosso trabalho. Nós somos escravos do nosso modo de ser. Que liberdade é a nossa? Né? Ou que liberdade é a nossa? Porque a gente vive em função das nossas necessidades. A vida no espaço do lar. Estou lendo aqui, tá, gente? A vida no espaço do lar, na esfera privada, não era necessariamente uma vida livre. Não era uma opção, mas os homens eram compelidos a viver na família, na sociedade em que nasceram. Né? Você nasce naquela família, você é compelido a ficar ali, porque é ali que você vai se frutificar, se produzir enquanto cidadão, né? Até a sua maioridade, etc. O fato que a manutenção individual deve ser tarefa do homem, né? E a sobrevivência da espécie a tarefa da mulher, era tido como óbvio. E ambas as funções naturais, o trabalho do homem para fornecer o sustento e o trabalho da mulher no parto, eram sujeitas à mesma premência da vida. Portanto, a comunidade natural do lar nascia da necessidade, e a necessidade governava todas as atividades nela, né? A nossa vida, na esfera privada, é uma esfera da necessidade. Primeiro, a necessidade de se manter vivo, né? Aquela condição do animal laborans, da qual falamos na semana passada. Né? É preciso se livrar dessa esfera da necessidade para que a gente faça a passagem para a esfera pública. Né? Já a vida na polis, portanto, era livre. A polis é a dimensão da liberdade, e essa constitui a sua diferença em relação à esfera privada, à esfera da família. O domínio da polis, ao contrário,
era a esfera da liberdade. E se havia uma relação entre essas duas esferas, era que a vitória sobre as necessidades da vida no lar constituía a condição óbvia para a liberdade na polis. Está vendo? Deixar as necessidades do lar para adentrar a vida pública, para adentrar a polis, né? A política não podia, em circunstância alguma, ser apenas um meio para proteger a sociedade, né? Seja uma sociedade de fiéis, na Idade Média, uma sociedade de... Né? Que aí a gente está falando de sociedade, né? A política não pode ser um meio para proteger um grupo, né? Uma sociedade de fiéis na Idade Média, uma sociedade inexoravelmente empenhada em um processo de aquisição, como em Hobbes, uma sociedade de produtores, como em Marx, ou uma sociedade de empregados, como na nossa própria sociedade, né? Ou seja, porque uma sociedade, ela cria também um rótulo, um tipo de, de pessoas, né? E não trabalha a partir da diferença. Só um momento, gente. Então, a sociedade não é para fazer a defesa de um grupo, né? É para justamente o mundo político, né? Ele não deve fazer a defesa de um grupo, de uma sociedade, mas de permitir a diversidade e a pluralidade dos discursos, né? Participar da esfera pública, a esfera da liberdade, né? Olha aqui essa condição, que é a condição do escravo, né? Ser pobre ou ter má saúde significava estar sujeito à necessidade física. E ser um escravo significava estar sujeito também à violência praticada pelo homem. Essa infelicidade dupla e redobrada da escravidão é inteiramente independente do efetivo bem-estar subjetivo do escravo. Assim, um homem livre e pobre preferia a insegurança de um mercado de trabalho que mudasse diariamente a uma ocupação regular e garantida. Esta última por lhe restringir a liberdade de fazer o que desejasse a cada dia. Já era considerada servidão, douleia, e até o trabalho árduo e penoso era preferível à vida tranquila de muitos escravos domésticos. Ora, na medida em que eu trabalho e tenho uma responsabilidade com o trabalho de todos os dias, essa consagração do meu trabalho, ela me torna escrava desse trabalho, né? A pobreza, nesse sentido, nos torna escravos, porque você precisa produzir a própria subsistência. E isso te tira a possibilidade de ocupar a vida pública. Porque a vida pública é o espaço da não necessidade. Se eu vivo constantemente em necessidade, eu vivo constantemente voltado para a privatividade. Se eu vivo constantemente em necessidade, eu vivo constantemente voltado para as minhas necessidades e os meus interesses pessoais. Logo, eu não consigo adentrar ao reino da liberdade, que é o reino da política. Percebe? Então, para a gente ter a habilidade e a liberdade da vida política, é preciso ter resolvida as nossas necessidades pessoais. Adentrar a vida política com as necessitações, com interesses pessoais, significa contaminar a vida política com os traços do mundo privado. E os traços do mundo privado, quais são? A violência, a não política, a ordem no sentido de que um ordena e os outros obedecem, o comando. Percebem isso, gente? A intranquilidade, quer dizer, uma vida cheia de necessidades, é um fator que impede que os homens gozem da liberdade e desprendimento que a polis exige deles. A polis não é pré-política. A polis não aceita a violência de uns sobre os outros. A polis é um espaço da horizontalidade. A polis, guardem essa frase, né? É uma frase de prova, a polis diferenciava-se do lar pelo fato de somente conhecer iguais. A polis diferenciava-se do lar pelo fato de somente conhecer iguais. Ao passo que o lar era o centro da mais severa desigualdade. O lar é o centro da desigualdade. Ser livre significava, ao mesmo tempo, não estar sujeito às necessidades da vida, nem ao comando de outro, e também não comandar.
significava nem governar, nem ser governado. Vamos lá repetir essa frase. Ser livre significava, ao mesmo tempo, não estar sujeito às necessidades da vida. Ora, quando nós estamos sujeitos às necessidades da vida, ou seja, o tempo todo eu estou voltado em resolver as minhas necessidades, eu sou escravo dessas necessidades. E é essa escravidão que me impede de participar da vida política. É por isso, né, que nesse exemplo aqui, quando ela diz aqui, ó, um homem livre, né, e pobre preferia a insegurança do mercado de trabalho que mudasse diariamente a uma ocupação regular e garantida, porque uma ocupação regular e garantida no seu mundo das necessidades, para sanar a sua necessidade, ela te impede de participar da vida pública, de participar da vida política. Era preferível você fazer um trabalho, vez ou outra, ou se sacrificar ao desemprego, vamos dizer assim, mas de modo que você fosse livre, né? Ficar ocupado todo o tempo, estar ocupado todo o tempo, significa uma espécie de escravidão, de estar sujeito às necessidades. E se você está sujeito às necessidades, você está voltado para a solução das próprias necessidades. Logo, você não está voltado para a solução dos problemas de ordem pública, né? Dos problemas do mundo público. Então, essa auto-ocupação no mundo do serviço, no mundo do homo faber, no mundo da obra, né, ela nos impede de participar da vida pública. Nos tira tempo, nos tira capacidade de raciocínio, né, nos tira afetividade, nos tira compaixão, nos tira empatia por pensar o mundo público. É isso que a Hannah Arendt vai chamar de consagração do trabalho, quando o trabalho se torna algo sagrado, né, aquilo que a gente deve fazer e exercitar o tempo todo. Isso toma as nossas horas, né? Isso toma a nossa vida. Por quê? Porque é um mundo de necessidades. Pré-político. Pré-político. Se é pré-político, o mundo das necessidades não cabe na esfera política, né? O que é ser livre na polis? Ser livre significava ser isento da desigualdade presente no ato de governar, né? Ou seja, quem governa, né, também não é livre, porque tem a obrigação de governar. Percebe? Ou seja, tem essa necessidade de governar. Mais um aí, escravo das necessidades. Por isso, o espaço público não é um espaço para governar, mas para diálogo, né? Ser livre significava ser isento da desigualdade presente no ato de governar e mover-se em uma esfera na qual não existiam governar nem ser governado. Ser livre é não estar sujeito às necessidades da vida. Nenhuma atividade que servisse à mera finalidade de garantir o sustento do indivíduo, de somente alimentar o processo vital, era autorizada a adentrar no domínio público. Portanto, encerrando aqui, né, para construir uma vida justa, uma vida boa, né, no domínio público, era necessário que duas esferas existissem. A esfera privada, onde podia se resolver tudo que fosse da esfera privada, mas esse homem caminhasse para a esfera pública somente tendo atendidas as suas necessidades, né? Cuidar das coisas pessoais na esfera privada e a esfera pública ser o espaço do bem público, da gestão pública, da coisa pública, do interesse comum, né? Do partilhar o mundo, né? Olha só, aí o mundo moderno há um apagamento, né? Para o mundo moderno, nosso mundo, né? Há um apagamento dessas duas instâncias distintas, né? Essa relação de distância entre o privado e o público não mais existe para as sociedades modernas. No mundo moderno, o domínio social e político diferem muito menos entre si. No mundo moderno, os dois domínios constantemente recobrem um ao outro, como ondas perenes no fluir do processo da vida, né? O desaparecimento do abismo que os antigos tinham que transpor diariamente, a fim de transcender o estreito domínio do lar e ascender ao domínio da política, é um fenômeno essencialmente moderno, né? Esse apagamento das fronteiras entre público e moderno é algo que começa, esse apagamento das fronteiras entre público e privado, né? É um fenômeno moderno, né? A participação na política exige coragem. Nós falamos disso aqui, né? Essa coragem
de se dedicar à coisa pública. E para se dedicar à coisa pública significa abrir mão de certos interesses privados. E é aí que a gente entra no problema da nossa sociedade. Né? Nós não queremos abrir mão de certos interesses. Né? Temos dificuldade de abrir mão dos interesses privados. Ou seja, mantemos-nos escravos dos interesses. Logo, a nossa incapacidade, a nossa incompetência em lidar com o mundo público, com a coisa pública. Deixar o lar, originalmente, estou lendo aqui a Hannah Arendt, tá? Deixar o lar, originalmente, para abraçar alguma empresa aventureira e gloriosa, e mais tarde, simplesmente, para dedicar a vida aos assuntos da cidade, exigia coragem. Pois era só no lar que os indivíduos se preocupavam, basicamente, em defender a vida e a sobrevivência próprias. Quem ingressasse no domínio político deveria, em primeiro lugar, estar disposto a arriscar a própria vida. O excessivo amor à vida era um obstáculo à liberdade e sinal inconfundível de servilismo. Né? Olha aí, né? Essa necessidade, como que a necessidade de manutenção da própria vida e manutenção dos próprios interesses nos impede de viver a vida pública, de pensar a coisa pública, de pensar o bem comum, de pensar os genocídios que acontecem no mundo, de pensar a fome que acontece no mundo, de pensar a miséria que povoa esse mundo. Né? Falta coragem nossa para se dedicar a pensar a isso, e, sobretudo, para agir sobre isso. Né? Eu termino aqui com a Hannah Arendt citando aqui o Aristóteles, né? Trazendo a ideia de uma boa vida. Né? Uma boa vida é aquela que o homem está desprendido das necessitações da vida. É um homem livre. Né? Desprendido das necessitações. É um homem livre. Uma boa vida é a vida livre. Né? A vida boa, como Aristóteles nomeava a vida do cidadão, era, portanto, não apenas melhor, mas livre de cuidados e mais nobre que a vida ordinária. Mais nobre que a vida ordinária. Porque tinha a contemplação, né? O ócio para pensar o mundo. Né? Mas possuía qualidade inteiramente diferente. Era boa exatamente porque, tendo dominado as necessidades do mero viver, tendo se libertado do trabalho e da obra, como Faber, né? E superado o anseio inato de sobrevivência comum a todas as criaturas vivas, deixava de ser limitada ao processo biológico da vida. Então, a vida boa é essa vida que a gente não está ligado necessariamente ao processo biológico da vida, que eu só trabalho para o meu sustento, só faço coisas para o meu sustento, que minhas ações, a minha vida ativa está voltada para o meu sustento, ou para, na condição de Homo Faber, produzir coisas, fazer coisas, comprar coisas, consumir coisas, ter propriedade privada, etc. Né? Reconhecimento social, status, tudo isso é empobrecedor no sentido de que isso nos torna escravos desse modelo de vida que está sendo posto para a gente no mundo contemporâneo. Né? Ou seja, era preciso libertar dessa vida, desse tipo de vida cheia de necessidades, para poder viver uma vida digna e, digamos assim, poder pensar o mundo e produzir o mundo como algo comum. É importante ressaltar que mundo, para Hannah Arendt, é aquilo que permanece, tá? Porque o mundo permanece. O mundo é aquilo que nós produzimos e que a nossa humanidade produz, mas permanece. Nós passamos. A gente nasce, vive, morre, mas o mundo fica. Né? Outras gerações nascem, vivem, morrem, mas o mundo fica. Então, é preciso se dedicar ao mundo, porque o que é que nós estamos deixando? É isso que é na área de pergunta. O que é que nós deixamos no mundo? Que mundo que nós deixamos quando deixamos? Então, ela faz um chamado para nós, para agirmos no mundo de maneira que a gente construa um bom mundo, um mundo que já que vai ser permanente, seja bom de ficar, seja um bom permanente, percebe? Nesse sentido, que a ideia de natalidade é importante para Hannah Arendt. A ideia de natalidade é de figuras que poderão ainda nascer, né, e que terão a coragem de viver uma vida boa, de se dedicar à vida pública, de se dedicar ao mundo para produzir um bom mundo e deixar um bom mundo para as novas gerações. Né? Então, veja, assim, para finalizar, o
que a Hannah Arendt está produzindo com essa obra, assim, grosso modo, né, é uma tentativa de fazer a gente refletir, porque ela está escrevendo essa obra num pós-guerra. A Segunda Guerra Mundial, ela finalizou com a tragédia que finalizou, com a quantidade de mortes que deixou, né? Ela passou pelo extermínio dos judeus. Então, veja, em 1958, Hannah Arendt viu o mundo de cabeça para baixo e vivenciou experiências terríveis, né? Trágicas, horrorosas. Ao mesmo tempo, essa ascensão do capitalismo, né? Da industrialização, da publicidade, que vem desenhando um mundo, que é um mundo efêmero, né? Que é um mundo irrelevante. E é isso que está fazendo na área de pensar, olha, estamos produzindo um mundo irrelevante, estamos deixando que as coisas irrelevantes tomem conta do pensamento, estamos deixando que as coisas irrelevantes tomem conta do cenário público, onde deveriam estar sendo pautadas assuntos relevantes, deveriam estar sendo pautados assuntos verdadeiramente relevantes. Então, essa é a preocupação que a Hannah Arendt tem, né, com o mundo, e o que ela parece fazer com esse texto é um chamado a nós mesmos para a reflexão sobre o nosso papel na sociedade. Né? O nosso papel é quase de uma servidão voluntária que nós temos ao nos colocarmos de maneira esgotante, né? A gente fica esgotados, não é isso que eu quero dizer, em relação ao mundo do trabalho. A gente se esgota de trabalhar, né, para atender necessidades e interesses muito pessoais, e esses interesses são da vida da ordem privada. A gente não consegue, não está conseguindo caminhar para um debate público. A gente não está conseguindo fazer a transição, né, o caminho do espaço privado para o espaço público. Primeiro, dado essa nossa consagração do trabalho, esse nosso olhar muito voltado para o trabalho. Segundo, porque as relações público e privado se misturaram por demais. E a gente, às vezes, acha que está tratando de algo público, mas, na verdade, no final das contas, estamos tratando de interesses privados. Né? Ok, gente? Ok, professor. Esse assunto é bastante pesado, né? E ele me cansa um pouco assim. Eu não sei o quanto vocês estão a fim de debater, mas eu finalizo aqui, né? Olha assim, eu finalizo aqui o nosso encontro, e se vocês têm questões, a gente debate. Não, professor, esse conteúdo dá até uma crise existencial na gente, Dá, viu? cara, dá, Que cara. isso? Eu concordo com você. Tem aulas que eu saio assim, Lucas, assim, chateado, falo, puta merda, o que nós estamos fazendo nesse mundo, sabe? Filosofar é sofrer demais, Lucas. Meu irmão. Não, eu tô Filosofar. percebendo, porque apesar de ser antigo, né, entre aspas, é bem atual. Então, total, complicado. Eu acho assim, que bom que você sentiu o baque, que bom que você sentiu um pouquinho dessa depressão, mas é para dar isso mesmo, né, de um certo modo. Não que a Nara está escrevendo com esse interesse, mas quando a gente olha para a nossa sociedade, e não é mentira, né, você vê, olha, quanto isso é atual, né, e claro que a gente também tem que pensar o nosso modelo de sociedade hoje, o quanto esse capitalismo ele nos leva numa massa, né, e esse capitalismo ele vai criando valores para nós, a gente já nasce com esses valores, né, então a gente está muito no meio desse problema para poder pensar sobre ele. Mas quando a gente pensa um pouquinho, a gente vê que, olha, a gente tem uma cota de responsabilidade muito grande nisso tudo que está acontecendo no mundo, né, pelo nosso silêncio, pelo quanto nós somos voltados a nós mesmos, né? Sem pensar com nada de pecado original, né? de cristianismo, mas o quanto a gente pode sentir culpa por isso, né? Mas não sentir culpa, a gente tem que sentir responsabilidade. Né? O problema não é a culpa, é a responsabilidade que a gente deve ter diante do mundo e tratar a coisa pública como deve ser tratada, né? Então, É verdade, professor. por incrível que pareça, eu fico feliz com a sua depressão. Eu fico feliz que você Nossa, que frase, que frase. Mas eu fico feliz porque é sinal que de alguma maneira isso te incomoda. E isso é importante. É importante que incomode. Porque a gente olha para o nosso mundo hoje, né, Lucas, e a gente vê que não está legal. Né? A gente olha para o nosso país, a gente vê que não está legal. Eu saio aqui no meu bairro
não tinham mendigos assim. Hoje meu bairro tem muitos mendigos, muita gente em situação de rua. Então, e aqui tem muitos supermercados, né, tem um supermercado de cada tipo, de cada marca e tal, tá tudo aqui, né? Aí, e na porta de cada um desses supermercados tem lá 2, 3 pessoas, 2, 3 famílias pedindo as coisas. Fala, bicho, mas que pobreza é essa? O que está acontecendo, né? E isso toca, né? Ou seja, de um certo modo, a Anarete me faz pensar nessas coisas. Olha o mundo, que mundo é esse que nós estamos construindo? Isso eu estou falando de algo bem local. Eu estou falando do meu bairro. Eu nem estou falando de Brasil. Professor, e uma coisa que eu observo também é que a maioria das pessoas trata isso como se já fosse uma coisa muito natural, né? É normal. Isso é que é triste, né? É natural, é normal, a gente passa por cima, né? Mas não é, né? A gente deveria debater essas coisas, né? Porque a gente sabe, tem uns com muitos e outros com nada, né? E se a gente pode pensar o Brasil, a gente pode pensar a fome no Brasil, que a gente tem grandes, nem precisa falar fome na África, porque a gente tem fome e miséria no Brasil. Né? Tem centenas de milhares de pessoas aí que estão morrendo de fome, né? Que não tem uma refeição diária para comer. E, poxa, como é que a gente traz para o debate público coisas tão irrelevantes, né? Sendo que tem coisas tão relevantes para a gente debater no mundo da política, né? E no nosso Verdade. papel, né? Porque é isso que a Nádia está dizendo, o homem é animal político, nós somos animais políticos, nós temos capacidade de discutir essas questões, nós temos que nos colocar de frente a essas questões, mas a gente está demasiadamente ocupado nos interesses privados, e isso está impedindo que a gente produza um mundo mais interessante, mais organizado, mais justo, melhor, né? E eu fico deprimido, cara. Eu fico assim, várias aulas, eu fico, nossa, puta merda, pra que eu dou essas aulas? Eu vou trocar de autor esse semestre que vem, eu vou trabalhar só autor feliz, só gente feliz, pra não, sabe? Mas não tem jeito, também a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? A gente está fazendo filosofia para tentar ser crítico ao nosso mundo. Então é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Tá funcionando muito bem, professor. Beleza. Gente, então é isso, ó. Deixa eu só arrumar essa palavra aqui que está me incomodando. Então é isso. Obrigado pela participação de vocês aqui. Eu espero que a gente esteja compreendido, né, sobre amanhã. Amanhã vocês vão fazer esses encontros dos grupos. Preparem o trabalho, né, porque ele também é para entrega no final do mês. Né, no final do mês, não sei. Mas a gente tem prova na segunda-feira. Então preparem-se também para a prova de segunda-feira, tá? Vocês não vão conseguir fazer a prova se vocês não lerem os textos. Então, vocês leiam os textos, né? E o artigo também que eu deixei aí para vocês. Então, aproveitem também o encontro de amanhã para atualizar as leituras, tá bom? Obrigado pela presença. Uma excelente semana para vocês. Aproveitem que seja uma semana proveitosa, cheia de vida. Um abração, gente. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Sara. Tchau, tchau.